Fala aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade na nossa playlist dos conteúdos do primeiro ano, tá ok? Essa é a nossa quarta aula. Nós vamos abordar esses tópicos aqui ao lado, como vocês estão vendo, tá bom? De maneira bem simples, bem clara, para você conseguir entender aí exatamente essas questões sobre física do primeiro ano, tá bom? Então bem pessoal, olha só, movimento com velocidade variável, na verdade, é um movimento variado. O que quer dizer? Quer dizer que o móvel não permanece com a mesma velocidade. Essa velocidade pode aumentar ou essa velocidade pode diminuir. Não importa se ela vai aumentar ou se vai diminuir. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai encontrar uma aceleração, tá ok? Seja para mais ou seja para menos. Tá? O móvel vai poder acelerar ou o móvel irá desacelerar. O importante é você saber como se faz para calcular essa aceleração, seja ela positiva ou seja ela negativa. E bem aqui ao lado, ó, você tem a fórmula da aceleração escalar média, tá ok? A gente vai chamar de média aqui porque, na verdade, nós estamos calculando uma aceleração que não é constante, tá ok? É uma aceleração média, tá? Por isso que ainda estamos abordando a questão de movimento variado e não o movimento uniformemente variado. Mas mais para frente, na próxima aula, nós veremos. Então, preste atenção que para calcular essa aceleração média escalar é muito simples. Ó. Você tem a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Onde nós já comentamos num vídeo anterior que quando você tem o delta aqui assim, ó, na verdade você tem que fazer uma subtração. Nesse caso, da velocidade final pela velocidade inicial. Da mesma forma, você faz para o tempo. Ok? Vamos ficar ligado aí no exemplo agora. Então, pessoal, vamos lá para esse nosso exemplo. Veja que inicialmente você tem aqui um móvel e quando começa a marcar o tempo de 0 segundos, o móvel tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Depois que se passaram 4 segundos, você percebe que a velocidade do móvel mudou para 30 metros por segundo. Então, se mudou a velocidade, existe uma aceleração. Como que eu faço para calcular essa aceleração? Aí você segue a fórmula aqui, ó. Aceleração média, variação da velocidade dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Faz a subtração das velocidades, faz a subtração dos tempos, tá ok? Sempre lembrando o final em relação ao inicial. Esses dois valores estão em metros por segundo, esses dois estão em segundo. Se você subtrair, você vai encontrar esses valores e por fim, fazendo a divisão, você encontra esse resultado que você tem bem aqui. Tá bom? Você tem que ficar esperto que no Sistema Internacional de Unidades, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tá ok? E para isso acontecer, ambas as velocidades precisam estar em metros por segundo e o tempo precisa estar em segundos. Tá bom? Então você viu que é bem simples, certo? Então, pessoal, compreendido a aceleração média, vamos entender o que é a aceleração escalar instantânea. Nós já conversamos a respeito de grandeza escalar instantânea com a velocidade. Nós falamos da velocidade escalar instantânea. E a ideia principal, na verdade, é a mesma. Tá ok? Se você perceber, você tem aqui, ó, a aceleração escalar média é igual a limite da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso o ΔT tendendo ao zero, ou seja, um intervalo de tempo muito pequeno, tá? É a aceleração naquele momento, naquele instante. Na verdade, essas questões de limite, elas são trabalhadas quando você está em matemática, lá para a parte do ensino médio, no terceiro ano, você vê essas questões de limite e derivada, né? No finalzinho mesmo. Você tem que ficar esperto que quando aparece essa expressão, isso resulta no que nós chamamos de derivada. Quando você aplica esse limite, o que você está encontrando é uma derivada da velocidade em função do tempo. Tá bom? Você tem que ficar esperto que dv dt é diferente de ΔV sobre ΔT. Isso é bem diferente. Existem algumas questões de físicas mais elaboradas, por exemplo, como do ITER, que pede para você calcular a aceleração média no intervalo de tempo e pede para você calcular a aceleração escalar instantânea no intervalo de tempo.
Quando nós estivermos na playlist de resolução de exercícios, eu vou mostrar para vocês na prática a diferença entre essa aceleração escalar instantânea e a aceleração escalar média. Mas a média você já viu aqui como proceder, certo? A instantânea nós vamos ver mais na frente na prática, mas a priori, lembre-se, a escalar instantânea, a aceleração, é aquela aceleração que você está calculando por um intervalo de tempo muito pequeno. Dando continuidade, pessoal, vamos falar sobre movimento acelerado e movimento retardado. Na verdade, de modo intuitivo é bem simples você ver isso, tá? Se você prestar atenção aqui nesse nosso exemplo, você percebe que esse móvel, ao se deslocar nesse sentido, se você olhar para o velocímetro, você vai perceber que a velocidade dele está aumentando. Então, na verdade, o móvel está sendo acelerado. Então, esse movimento se chama movimento acelerado, ou seja, quando o módulo da velocidade aumenta, nós chamamos o movimento de acelerado. Caso contrário, ou seja, quando você tem um móvel que possui uma velocidade e ao passar o tempo, essa velocidade começa a diminuir, ou seja, em vez de acelerar, o condutor do móvel freou, nesse caso, você tem um movimento retardado. E quando o movimento é retardado, significa dizer que o módulo da velocidade, tá ok? Diminui. Então é isso que você tem que ter em mente, tá? O que é o movimento acelerado? O movimento acelerado é quando o móvel aumenta a sua velocidade. O que acontece? Quando ele aumenta a velocidade, o módulo da velocidade também aumenta, tá ok? E o movimento retardado é o contrário, é quando o móvel diminui a sua velocidade. Aí, nesse caso, o módulo da velocidade vai diminuir, tá ok? É bem simples, tá? Ou seja, é intuitivo. Então, uma vez que você já entendeu que quando o móvel aumenta a sua velocidade, ele está acelerado, e quando ele diminui a sua velocidade, ele está retardado, você também tem que lembrar daquele tipo de movimento que você aprendeu anteriormente na nossa aula, o movimento progressivo e o movimento retrógrado, porque você pode combinar os movimentos. Tudo bem? Você pode combinar os movimentos. Nessa outra figura aqui, vai ficar bem claro para você o que nós estamos falando. Olha só, você tem essa trajetória orientada dessa forma. Veja que o móvel ele está se deslocando no sentido da trajetória. Nós aprendemos que quando o móvel se desloca no sentido da trajetória, nós chamamos de movimento progressivo, e a velocidade é positiva nesse caso. Se durante esse movimento ele aumentar a sua velocidade, além de ser progressivo, ele será também o quê? Será também acelerado. Tudo bem? E aí, nesse caso, a aceleração é positiva. Aí eu chamo sua atenção agora. Toda vez que um movimento é acelerado, sempre a aceleração e a velocidade terão o mesmo sinal. Nesse caso, ambos têm um sinal positivo. Vamos para o próximo caso. Veja, o automóvel está se deslocando no sentido da trajetória. Então, se o automóvel se desloca no sentido da trajetória, como nós aprendemos, o movimento é progressivo. Movimento progressivo, velocidade positiva. Mas ao se deslocar, em vez de aumentar a velocidade, o móvel de repente freou. Então, se ele freou, ele retardou, tá ok? O seu movimento. Aí logo você vai ter aqui uma aceleração desse tipo que você está vendo, tá? Aí nesse caso, eu quero chamar sua atenção. Quando o movimento é retardado, os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Nesse caso, ó, negativo e aqui positivo, tá bom? Ok, vamos continuar. Agora veja que nesse caso, você tem um móvel se deslocando no sentido contrário da trajetória. Quando o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória, nós aprendemos a chamar isso de movimento retrógrado. E quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Mas se nessa volta daqui, ó, tá? Se nesse caminho, se nesse trajeto no sentido contrário, se o móvel aumentar o módulo da sua velocidade, ele será o quê? Acelerado. Isso pode acontecer, né? Ele está vindo, voltando aqui para a origem,
tá? Então, se ele volta, é retrógrado, tá ok? Sentido contrário da trajetória, ele é retrógrado. E se nesse sentido ele aumentou a velocidade, ele também será acelerado. Caso contrário, se ele está vindo no sentido contrário, tá ok? Ele será o quê? Retrógrado. Mas se em vez de acelerar, se ele frear, ele será o quê? Retardado. Aí chama a sua atenção novamente. Quando é acelerado, tanto a velocidade como a aceleração têm o mesmo sinal. Quando ele é retardado, eles possuem sinais diferentes. Você só precisa ficar esperto para quando que eles têm o mesmo sinal aqui assim, ó, positivo, e o mesmo sinal negativo. Mesmo sinal, ele sempre será acelerado. Sinais distintos aqui, ó, velocidade e aceleração, ele será o quê? Ele será retardado, tá bom? Por que que é progressivo? Porque ele está no sentido da trajetória. Por que que ele é retrógrado? Porque ele está no sentido contrário da trajetória. Então é isso daí, tá, pessoal? Beleza? Dá uma treinada aí nesses conceitos e até a nossa próxima aula. Valeu!